É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Quando criança, eu tive a sorte de morar numa rua em que todos se conheciam e as crianças andavam nas casas de uns e de outros. E me chamava a atenção que as tias negras do candomblé diziam que eu era filha de certa orixá. As tias espíritas que eu era de tal entidade. E a minha tia-avó, devota de uma santa, que eu era sua protegida. E como eu sabia o meu signo, aliás, o de todo mundo, eu percebia que havia certa relação entre todos esses santos e entidades. Quando anos depois estudei filosofia e psicologia, conheci Jung e seus arquétipos. E aí, tudo fez sentido. Jung entendeu que em cada um de nós existe um panteão particular de deuses. Que aquilo que os antigos entendiam como mitologia era um substrato comum a todos os seres humanos, como um DNA psíquico. Viu que todos os povos tinham o seu deus da guerra, não importando se o nome era Ares, Marte, Ogum ou Jorge. Que todos tinham uma deusa do amor, um pai, uma mãe e mais uns tantos. E que no psiquismo de cada um, eles se agrupavam, concordavam, discordavam, de maneira muito particular. Simplificando um tema bem complexo, pode-se dizer que Freud achava que a pessoa nascia como uma folha em branco e que ia formando seu psiquismo a partir das experiências vividas. Jung acreditava que já nascíamos com o nosso código, não apenas genético, mas psicológico, e que esse código era uma espécie de mapa, o mapa astral dos antigos. Assim como naqueles clássicos, a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, há um deus ou um conjunto de deuses que protege o herói ou que o ataca, em nosso mapa natal também travamos embates entre as partes, nesse caso, entre planetas e signos. No candomblé e demais segmentos africanos, também temos deuses guias. Dizem, você é filho desse ou daquele orixá. E se você quiser conhecer esses mesmos deuses que habitam a Odisseia e a Ilíada, mas do nosso jeito, leia Jorge Amado. Em quase todos os seus livros, a vida dos encantados, como são chamados, se mistura à dos personagens. Grandes clássicos, aproveite a quarentena para ler e tente interpretar o seu mapa natal, se o conhece, ou se não o conhece, trate de conhecê-lo, pois ele é você. Tente interpretá-lo como se fosse a sua própria Odisseia. Esse arcabouço mitológico é tão natural aos contadores de histórias e roteiristas porque faz mesmo parte do inconsciente coletivo. Mas quanto mais e melhor soubermos dominar a estrutura, melhor ficará a nossa criação. Antes de te apresentar o teu panteão particular, vamos lembrar que esses elementos estavam no teu mapa em estado potencial, no teu mapa ou no teu psiquismo, que nem aquele caroço de abacateiro
daquele episódio anterior, lembra? Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Pois é, o caroço estava pronto para germinar. Então, você, o herói da sua própria vida, talvez tenha chegado a Ítaca, a sua idade atual, com não poucas cicatrizes, algumas desilusões e certamente algumas vitórias. Talvez você tenha desenvolvido alguns potenciais, reprimido outros e deixado uns tantos em stand-by. Agora, vamos acender uma tocha e entrar na caverna ou no escurinho do cinema da sua psique e descobrir alguns personagens da sua própria vida, seus deuses particulares, começando por aquele que todo mundo conhece, o Sol, o famoso "Qual é o teu signo?". E esse é o verdadeiro herói do teu filme, a tua parte mais essencial, aquela sem a qual parece que nada vale a pena. O Sol, inclusive, te ajuda na imunidade. O Sol deve estar num signo. Quando você diz "eu sou de Áries ou de Gêmeos", significa que o Sol está num desses signos, entendeu? A astrologia trabalha com pares e quem faz par com o Sol é a Lua. A Lua nos dá aquela sensação de segurança, a segurança do que é conhecido. É algo tão familiar que, se não tomarmos cuidado, podemos tender, por comodismo, a vivenciar mais o signo da Lua do que o do Sol. A gente tem que ter um equilíbrio entre os dois. Usar o que nos dá segurança, mas ir além, largar o rebanho, crescer por nós mesmos. Depois vem Mercúrio, o mensageiro dos deuses, e que simboliza no nosso mapa a comunicação. Como falamos, ouvimos e andamos daqui para lá, de lá para cá. Como usamos o celular, o WhatsApp, o Instagram. Como vemos TV. Como andamos de bicicleta. Vênus, a deusa do amor, no mapa é como damos e recebemos amor. Marte, como lutamos pelo que queremos. Ambos também têm muito a ver com o nosso ego feminino ou masculino. Como conquistamos, como fazemos sexo. Júpiter e Saturno, outra dupla. A fé, a graça e a crença de que tudo vai dar certo no primeiro. E o trabalho árduo, a labuta, o sacrifício que se faz para que as coisas realmente deem certo no segundo. E todos esses estão em algum signo, se relacionam, interagem. E ainda tem os planetas exteriores. Lembram de Urano no segundo episódio? Pois é, além dele, temos ainda Netuno e Plutão. Esses três atuam mais a nível do coletivo. Suas mudanças atingem mais o comportamento da sociedade. Nos próximos episódios falaremos muito mais sobre tudo isso. Voltem sempre. É muito importante que espalhem o canal entre seus amigos e conhecidos. Para que a gente continue passando esses conhecimentos, é necessário haver reconhecimento. E para isso, tem que haver likes, inscrições e comentários. Coloquem ali suas dúvidas, opiniões, conversem. Aproveitem a quarentena para pensar e aprender coisas.
agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras, alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que